Mostrar para vocês como que eu faço a organização, a impressão e como que eu monto o planner do ensino domiciliar, né? Essa parte de impressão é uma parte um pouco chatinha porque não é tão simples, né? Os arquivos vêm separados e você tem que organizar as páginas que você vai precisar ao longo do ano. Depois de algum tempo, que a gente já tem alguma experiência, isso é um pouquinho mais fácil, mas quando é a primeira vez é um pouco complicado, porque a gente não sabe exatamente o que a gente vai usar e qual sequência colocar. Esse daqui é o nosso, que eu já tô imprimindo para poder mostrar para vocês, tá? Então, nós escolhemos o tema náutico, não são todos assim, tá? Esse é o tema que a gente escolheu, então todas as imagens selecionadas têm a ver com o tema escolhido, tá bom? Então, vamos lá, aqui tá a nossa capa. Então, a capa, o planner, eu vou aproveitar para falar como que é a personalização. Você recebe um formulário, né, preenche, então a gente vai colocar o nome da tua família, ou o seu nome, né, o que você preferir na capa, um versículo que você escolher, ou alguma citação. Aí, depois vem aqui os dados pessoais para você preencher, também personalizadinho com o seu tema. Depois tem o calendário. Perceba que a capa e o calendário eu imprimo numa folha um pouquinho mais grossa, tá? São as únicas páginas. As demais eu imprimo em folha sulfite normal. Mas aí fica a critério de cada um, né? Você pode imprimir outras em folha mais grossa também. Aqui é o planejamento anual. Esse tá exatamente na sequência na hora da impressão. Mas é uma folha só, mas eu imprimi 3. Porque eu acho uma muito pouco para eu fazer todas as anotações do meu planejamento do ano, tá? Na sequência aqui, tem as disciplinas que nós vamos trabalhar ao longo do ano. Essas folhas não aparecem no arquivo do planner. Essas folhas estão num arquivo separado de disciplinas. Então, você imprime de acordo com a sua necessidade. São várias folhas com várias disciplinas. Você vai imprimir somente as que você irá utilizar. Depois das disciplinas, tem essa folha de leituras do ano. São 3 folhas que vão no planner, cada uma com um tema diferente. Você pode imprimir uma só, tudo igual. Você pode imprimir as 3. Eu gosto de imprimir as 3, porque uma eu uso para as minhas leituras, outra para as leituras da Lulu e outras para as leituras da Gigi, tá? Ela é só frente, mas eu imprimi frente e verso, porque às vezes a gente acaba usando os dois lados, né? Então, na sequência, então, começam os meses, tá? Essa parte dos meses que é um pouco chatinha, porque a gente tem que organizar bem direitinho. Então, no planner, no arquivo do planner, ele tá corrido. Então, você vai imprimir dessa maneira, ó, janeiro e aí janeiro. Depois fevereiro e fevereiro. Mas, na hora de organizar para fazer a encadernação, vai ter que imprimir outras folhas que você vai colocar aqui no meio para montar. Então, é isso exatamente que eu vou mostrar agora. Já deixei tudo impresso aqui para não confundir. Então, eu gosto de ter uma folha de cronograma por mês, porque todos os meses acaba mudando alguma coisa na rotina, então eu gosto de todo começo de mês reorganizar os horários. Outro arquivo que eu gosto de ter um por mês é o de anotações, tá? Algumas pessoas preferem deixar anotações só para o final do planejamento. Eu gosto das anotações todos os meses. Então, ali eu vou anotando alguma coisa, ou até mesmo para fazer um resumo do mês, né, como aconteceu, como correu o mês, se as meninas tiveram alguma dificuldade, se nós tivemos algum imprevisto. E esse arquivo aqui, essa folha aqui do arquivo, resumo semanal de atividades, esse é aquele que a gente usa para registro. Então, dentro do arquivo, ele tá assim, ele tá essa página e na sequência uma outra com outro desenho. Então, você vai imprimir frente e verso, tá? Eu imprimi aqui aproximadamente umas 24 páginas frente e verso, calculando que cada mês eu vou precisar de 4 páginas dessa. Mas tem meses que tem mais de 4 semanas. Então, nesses meses que tem mais de 4 semanas, eu coloco uma folha extra. Agora, eu vou mostrar como que eu monto. Então, vamos lá, ó. Janeiro,
né? A primeira página. Você pode optar por fazer essa numa folha mais grossa, eu não fiz, tá? Então, janeiro. E aqui a sequência, que é onde você vai anotar o que você vai fazer cada dia, né? De uma maneira bem resumidinha, tá? Aí, na sequência, eu vou colocar um cronograma semanal, para eu me organizar naquele mês. Depois, eu vou colocar aqui, ó, um resumo semanal. Eu vi que o mês tem 5 semanas, sendo que a primeira semana é feriado, né? É dia 1º, 2, é final de semana, então eu não vou precisar. Então, eu vou colocar, ó, 1, 2, tá? Que vai ser suficiente, são 4 semanas, cada folha dessa é uma semana. Ó. E aí, eu vou colocar pra fechar o meu mês uma folha de anotações. Então, aqui fechou o meu mês de janeiro, tá? Aqui. Então, agora, na sequência, vem fevereiro. Então, eu vou colocar aqui fevereiro. E aí, o mesmo esquema, ó, um cronograma. Como fica bem mais fácil quando tá organizadinho assim, ó. Aí, aqui, 2 folhas do resumo. Ó, tem 2 aqui, tá? E aqui, as anotações. Tá? Fechou fevereiro. Aí, março. Então, veja bem, ó. Eu tenho uma semana praticamente cheia, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar uma folha extra aqui, tá? De registro. Então, aqui, vamos lá. Um cronograma semanal de atividades. Aqui, o resumo semanal. Então, aqui, ó, eu vou colocar 1, 2, 3, tá? Vou colocar 3, não vou usar tudo, é claro, essa parte aqui não vai ser usada, tá bom? Mas não tem problema. Por que eu faço dessa maneira? Porque antigamente eu fazia tudo certinho, né? Cada página. E era um trabalho, assim, desnecessário, porque ficava um arquivo enorme, cheio de páginas, para eu poder imprimir corrido. Então, não tinha muita lógica, né? Dava muito trabalho. Então, dessa maneira, é mais fácil de organizar, mais fácil de fazer também, tá bom? Então, venho aqui, ó, e fecho com as anotações do mês de março. Então, vamos lá para abril, tá? Abril, ó, vamos ver novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou precisar de uma folha extra em abril também, ó. Agora, o que você pode fazer? Tá vendo que aqui é só quinta-feira? E lá, em março, já tá com uma folha extra, eu vou ter espaço para registrar lá em março. Então, eu não vou adicionar, porque senão vai ficar sobrando, tá bom? Então, eu vou colocar só 4 mesmo, e eu vou completar as anotações do mês de abril lá na folha de março, tá bom? Então, porque é a mesma semana. Então, eu vou colocar 4 folhas aqui, tá? Então, vamos lá. Abril, né? Então, vem aqui um cronograma pro mês, tá? Tem gente que não precisa, né? Não gosta de muito cronograma assim, não fica mudando muitos horários. Então, não precisa imprimir tantos, tá bom? Como a nossa rotina aqui muda muito os horários, eu acho importante, eu gosto. Todo começo de mês me organizar novamente com os horários. Vamos lá, 2 e vamos fechar aqui com as anotações. Então, tá ótimo, eu acho que deu pra entender aqui como eu monto. A hora que eu terminar de montar tudo, aí eu coloco aqui as dicas de materiais e logins e senhas, que é o que vem no final e termina o meu planejamento. Esse daqui eu deixo no final porque a gente não usa tanto. Se você quiser imprimir frente e verso, pode imprimir. Agora eu vou mostrar pra vocês a agenda do estudante, tá? Como que é a impressão. É um pouquinho mais simples, são menos folhas, tá? Então, aqui já tá montado da Gigi, ó. Ela ficou desse jeito, tá vendo? Não é muito grossa, mas tem bastante espaço pra escrever, tá? Então, vamos lá. Eu vou montar aqui a da Lulu. Então, aqui tá a capa, né? O tema aqui da Lulu é oceano, o da Gigi é náutico, igual ao da nossa família. Ela quis igual. Então, tá aqui, o da Lulu foi oceano, ficou bem fofinho. Então, a primeira página, aí não tem dados pessoais, porque aqui já vem com o nome da criança, né? Então, planejamento, né? Aí a criança vai anotar as atividades que ela vai fazer, com quem que ela vai estudar cada coisa.
É para gerar na criança uma responsabilidade mesmo, né? Dá para eles um pouco de autonomia. Na sequência, vem as leituras do ano, então eu coloquei 2 folhas. Uma é parte do currículo, então são aqueles livros que você vai colocar, né, para a criança ler, ou que vocês vão ler em voz alta, né? E aqui as leituras do ano de entretenimento. São essas 2 folhas que aparecem na sequência. Também não está frente e verso lá, mas eu imprimi frente e verso, tá? Porque eu achei melhor, para não faltar página. Tá? E aí, na sequência, então, eu vou virar aqui, porque a gente vai montando, tá? Então, tem aqui a página do mês, tá bom? Então, aqui, né, o calendáriozinho para meditar, compromissos, anotações. Então, vai ser essa página mais essa. Aqui é que ela vai anotar mesmo os compromissos que ela tem, um a um, por data, tá? Então, a gente vai colocar aqui janeiro. Aí, no mesmo esquema do planner, né? Do planejamento da família. Então, vem aqui um cronograma semanal para a criança também anotar. Se você não quiser muita página de cronograma semanal, não precisa. Pode colocar um só no início, né? Antes de começar os meses, né? Eu gosto de ter uma por mês, como eu já falei. E aqui uma de anotações, tá? Então, aqui fechou. Aí começa fevereiro, tá vendo que é bem mais simples, porque não tem registro de atividades. Os registros somos nós que fazemos, né? Mesmo porque eles não escrevem muita coisa. É mais para eles anotarem os compromissos. Então, aqui fevereiro, um cronograma semanal para ela anotar os horários dela. Às vezes tem alguma atividade que a criança faz, então marca tudo aqui na tabelinha. E aqui as anotações. Então, fechou o mês de fevereiro. Então, na hora que você vai fazer a impressão, tudo você imprime uma página só. E aí, o cronograma eu imprimo 12 e as anotações eu imprimo 12, tá? E aí vai intercalando assim.